É um tema que surgiu ontem e eu queria ouvir a opinião de vocês. O Nacional do Uruguai está sendo indiciado porque um torcedor, pelo menos a imagem que viu foi um torcedor imitando um avião, o que revoltou demais a família dos jogadores, principalmente a esposa do Danilo, deixou claro, né, deu uma entrevista dizendo que se sentiu muito ofendida, o Nacional que estava jogando contra a Chapecoense. E a Confederação Sul-Americana fala em eliminação do Nacional. Eliminação do Nacional. Artigo 8, que fala pelo comportamento de seus jogadores oficiais, que o clube é responsável pelo comportamento dos seus jogadores, oficiais, membros, público assistente e torcida. E com punição de $3.000, ou perda de mando de campo, ou mais, né? Ou até em exclusão da competição ou de futuras, competição atual ou futuras. E acho que depende do tamanho da agressão, no caso, né? Mas tá nesse artigo. Já aqui. Que você tava com o artigo na mão, o que você pensa sobre isso? Então, a gente tem que pensar até que ponto o clube vai se responsabilizar por uma atitude de um idiota, né? Que esse moleque aí, não dá pra chamar de outra coisa, é um baita de um idiota, né? E os jogadores que eu falo, e aí? O estatuto aí que você acabou de ler, o cara tá jogando, os atletas estão jogando, tentando ver se consegue uma vaga na Libertadores. Daqui a pouco é punido quem não tem nada a ver. É isso aí que eu discordo. Os jogadores treinam todo dia, se dedicam, tem família, tem tudo, que a gente só vê o lado assim, ó. Pune o clube, mas ali no clube tem roupeiro, tem massagista, tem nutricionista, tem empregado. E o que você faria? Eu acho, então, só concluindo... Não dá um jeito de pegar esse infeliz e prender, não? Então, o Nacional foi pedir para o Nacional apresentar a defesa. Eu acho que vai caber, sei lá, alguma punição. Uma multa, por exemplo, né? Mas exclusão da competição, eu acho que é pesado demais pro Nacional, né? Agora, esse rapaz aí deve ser processado, sei lá. Esse aí merecia ele uma punição. É um cara só, né? Não é você isenta, um cara. Portanto, você tira Você tira o clube, então. Não, dá uma multa, vai. Pune, mas não com exclusão. Cadê o outro? A gente tá com a imagem do pessoal que tá vendo o de camisa azul e o de camisa branca, o de camisa azul e short vermelho. Mas imitando avião só tem um. Não, mas o outro também fez. O outro também faz. Os dois fizeram. Bom, Daniel Leão, o que você faria? Olha, eu acho também, é claro que em se tratando de Conmebol, nenhuma punição rigorosa ao extremo vai acontecer. Então, não dá para se ter essa questão em relação a Conmebol. Mas eu também não puniria com a exclusão do Nacional. Isso porque, claro, você não pode se responsabilizar. É claro que o clube tem que sofrer uma punição, mas ele não consegue conter todos os seus torcedores. O que tem que acontecer, na minha opinião? Fecha uns dois jogos de portões fechados, o clube já vai ser punido, o próprio torcedor, a própria torcida vai pegar no pé dele, porque vai sofrer aí com 2 jogos de portões fechados e por culpa deles. Então, eu acho que essa seria uma boa pena. Não a exclusão, porque, como o Vampeta disse, tem ali os atletas, tem as famílias trabalhando, enfim. Por causa de um irresponsável ou 2 irresponsáveis, que não dá nem para falar os adjetivos para esses 2 aí, o clube vai ser punido. Então, eu acho que para pegar na pele, para eles, até para o clube ser punido e depois tentar ir atrás desses torcedores e buscar um processo judicial contra eles por perdas e danos, alguma coisa do gênero. Eu acho que poderia acontecer isso. Felipe Altarujo. Esses caras têm que ser punidos, os torcedores individualmente, né? O clube acho que também tem que ser punido por conta do regulamento. Tá no regulamento, eles podem discutir se é correto ou não, mas no regulamento fala que é responsabilidade também do clube. O clube merece tem que ter uma punição. Não sei se é exclusão, talvez perda de pontos na primeira fase, caso chegue à primeira fase, mas alguma coisa que aconteceu com o Nacional também. Ele é responsável também como forma de coibir ações futuras para outras equipes, né? Às vezes é necessário umas medidas drásticas assim para meio que modelar o comportamento das pessoas na arquibancada, porque... Olhando essa imagem aí, né? Já pensou, foi uma coisa que abalou o mundo todo, né? Você vê que os caras foram até para Barcelona. Claro. Já pensou, e a maioria que tá ali, quem trabalha ali no jogo, polícia, segurança, tudo são de Chapecó também, né? Já pensou, faz uma vista grossa pra torcida vir quebrar esses caras? Entendeu o que eu tô falando? A torcida do lado contrário, os caras só provavelmente é parente de algum morto no jogo, óbvio. O problema é que aí depois interdita o campo também. Assim, aí é que tá. Olha o que podia levar. Exatamente, A torcida da Chapecoense vem,
quer arrumar um tumulto, os caras fazem vista grossa, o cara fica com raiva, exatamente. A atitude dos caras é indefensável. Ninguém está falando isso. Eu analisei da ótica do Nacional, que é ameaçado de exclusão. O que aconteceu no jogo Flamengo Independiente, o Flamengo pegou 2 jogos com portões fechados, sem torcida. Essa foi a punição do Flamengo. A diferença do prejuízo do que a torcida fez no jogo do Flamengo com o que aconteceu no jogo da Chapecoense. Então, se o Flamengo pegou 2 jogos sem torcida, depois daquelas barbaridades que ocorreram no Rio de Janeiro, vandalismo, agressão, invasão, tudo aquilo que aconteceu, né? Carro apedrejado, ônibus, entendeu? O Flamengo não foi excluído. Se o Flamengo fosse excluído, não seria exagero. Pegou 2 jogos sem torcida. Em 2012 para 2013, quando o Tigre não joga o segundo tempo Sul-Americana, eles também jogaram no ano seguinte, normalmente Libertadores. Não foi a torcida, mas aí a punição, a punição da Conmebol, ela existe também, né? Não, mas aí, gente, eu quero entender o seguinte: o clube tá no regulamento. Vamos esquecer o regulamento, vamos colocar a nossa filosofia aqui. O clube tem que ser responsabilizado pelos atos dos torcedores ou não? Como é que vocês entendem? Por exemplo, não podemos tirar de lá. Não vamos tirar de lá. A torcida do Corinthians matou um menino lá em Oruro. A torcida do Santos assaltou um posto de gasolina lá no Paraguai. Teve um torcedor de São Paulo, vez São Paulo vai jogar perto do México lá, o cara ele aproveitou e fugiu pros Estados Unidos. Contratou, como é que chama aquele cara lá? Coiote, né? E fugiu, aproveitou, saiu, foi como se fosse torcedor. Quer dizer, ninguém pode falar. Agora, os clubes têm que ser responsabilizados por isso ou não? Como é que vocês Eles têm que ser responsabilizados se eles não fizerem nada para coibir esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, se o Nacional conseguir identificar e garantir que esses caras nunca mais pisem no estádio de futebol do jogo nacional, aí o Nacional pode estar liberado. Acho que cabe aí o clube apresentar uma forma de coibir isso. Se o Nacional conseguir falar, não, eu já sei quem são, é fulano, é ciclano, são esses 3 aqui, e eles não pisam mais nem aqui nem fora do jogo do Nacional e acabou. Se for associado, eles são expulsos. Exatamente. O clube tem que também prestar uma conta. Ele é responsável, ele tem que ajudar a coibir isso. Não dá pra a federação ficar como naquele tempo que quando um jogador atirava algum objeto no torcedor, atirava algum objeto no campo, ou então havia algum tipo de invasão e o clube pegava, identificava o torcedor e levava, o clube não era punido. Pode acontecer isso também no mesmo caso. O Nacional emitiu uma nota de repúdio à atitude do torcedor. Também, tal, que também, claro, tem a ver também com orientação de advogados e tal. Não sei, gente. Bom, mas vamos lá. Vocês estão opinando, depois eu até dou a minha opinião. Bruno, o que você pensa disso? Eu acho que nesse caso é uma coisa bem individual de um cara que é um idiota, né? Que não tem a menor noção de nada, de respeito, de bom senso, de absolutamente nada. Nesse caso, acho que é bem complicado você punir o clube por um gesto. E se o clube, por exemplo, o cara que tá lá, é claro que é um vagabundo, né? Grande parte, quase a maioria desses caras ditos de uniformizados que vão lá pro inferno, eles vão com dinheiro do clube, né? Esse cara, como é que é? Esse jogo foi no meio de semana. Como é que ele tava aí? Quem será que pagou isso aí? Essas torcidas uniformizadas, esses times aí que eu sei, uma que mata, outra que rouba, outra que não sei o quê. Quem paga isso aí? Normalmente são os clubes. Eles não têm ligação. Não, e ainda tinha um terceiro ali fazendo gesto obsceno a todo instante também. Esses caras vieram por conta deles pro estádio. Como não dá pra clube, como é que o clube não paga? Então, eles têm pelotão de... Os clubes colocam, deixa colocar o material dentro do estádio. Os clubes são assim com esses caras. Eu acho que a punição individual, ela tem mais peso que a punição coletiva. Assim, porque eles são 3 caras. Você tirar o Nacional da competição. Por causa de 2 caras. Ano que vem ele vai voltar. Se tiver que briga, eles vão brigar. Esses caras vão estar lá e não vai mudar nada. E fazemos o quê? Eu acho que, por exemplo, esses 3 caras aí, eles não têm que pisar mais em estádio de futebol. Acho que mas quem vai controlar isso? O Nacional tem que controlar isso. Aí, se o Nacional não apresentar uma garantia de que ele consiga controlar... Não vai mais. Aqui em São Paulo, tem um monte de torcedor que está proibido de entrar em estádio. Todos entram. Tem que fazer valer, né? Tem que fazer valer. Entendeu? Os caras é uma coisa utópica. Aí é responsabilidade do clube. Jogar sem torcida em 2 jogos, nos 2 jogos, é uma punição pesada pro clube também. Mas aí nós estamos punindo o clube. Exato. Não, mas é porque eu não eximi totalmente o clube. Esses caras do clube. Já que eles gostam tanto de avião, Flávio. Esse vagabundo, ele veio com o dinheiro do clube, mas excluir aí é demais. Já que ele gosta tanto de avião, manda ele carregar mala no aeroporto, Flávio, no horário dos jogos. Sabe? Vai lavar avião. O Nacional tem que garantir que esse cara não vai mais jogos no Nacional. Sim, mas como? Apresenta-se uma delegacia lá na cidade dele. Mas o clube vai falar que
faz. Tá bem claro. Você acha que daqui a um ano, daqui a 6 meses, a Conmebol vai saber se o cara tá, não tá, não sei o quê? Aqui ninguém cumpre nada. Tem cheio de vagabundo condenado, eles estão toda hora dentro do estádio. São sempre os mesmos. Um monte de matador tá no meio dessas uniformizadas. Os caras de Oruro. Esse é um grande problema. Os caras de Oruro vão nos jogos do Corinthians. Aí esse problema da impunidade, ele cabe pra qualquer jeito. Mesmo se você punir o Nacional, também não vai mudar nada. Sim, mas pelo menos se ferrou. Eu acho absurdo o Corinthians não ter sido eliminado daquela Conmebol depois da morte do menino. Como é que tá a família do Kevin Espada? Você sabe que não recebeu seguro, ninguém fala mais nada. disso, né? Assunto encerrado. E os caras ainda votaram como heróis. Ainda teve mídia que defendeu que aqueles bandidos votassem. E vários deles já foram mortos no meio de quadrilha. Brigaram na semana seguinte que chegaram. Não, e teve alguns mortos por negócio de tráfico de droga. Teve cara que foi morto por tráfico de droga. Teve cara que foi morto em chacina. Então, vamos desfilar. Tudo cara de esquema. Exatamente. Aí pegaram o moleque lá, deram um negócio de uma faculdade. Não aconteceu nada. Aconteceu com a família do Kevin Espada. Como é que você sentiu o filho do Danilo, por exemplo, numa situação dessa? Complicado, gente. Esse é um negócio... É pra pensar muito. Você não falou sobre o tema. Eu falei que o clube não pode ser punido os atletas. Por exemplo, a eliminação do Nacional, porque eu falei que tem um staff lá, ali tem... Não é só quem joga. Os jogadores estão jogando, tentando lá, se duelando lá pra ver quem passa. E aí você pega, tem cozinheiro, tem roupeiro, tem massagista, se pegar a galera toda, que às vezes resume todo, às vezes a pessoa resume só achando que é só 11. Só o time que tá jogando, não, tem uma estrutura por trás, claro. Né, escritório, tem tudo. Quer dizer, e não foi a torcida toda nacional, ali identificou, é 2 pessoas. E tá bem claro, será que lá, aí sim o Nacional olhar, mas... Entra de qualquer forma, Flávio. Não tem, é complicado. Vai ficar barato. Por exemplo, o moleque como é que na Inglaterra... O matador lá de Oruro não tá no campo de futebol? No jogo teve um jogo na Europa, eu não sei se foi do PSG. Não aconteceu nada com o cara, e a família do Kevin Espada? Eu não me lembro se no jogo do Chelsea ou PSG, um jogo na Europa, em que houve uma atitude racista no metrô. Não sei se vocês se lembram disso. O clube baniu esses torcedores que eram lá associados, não sei, foram banidos e foram proibidos de frequentar o estádio. O clube tomou essa atitude antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude por parte de federação e tal. É um tema complicado pra gente pensar, viu? E esse é um assunto mais difícil ainda, porque acho que não chega a ser um crime na federação, em legislação, não é um crime... Eu não conheço a legislação, mas eu acho que não é diferente de matar uma criança, né, de briga, de agressão a policial, de vandalismo. Não sei se isso chega a ser um crime de fato. Eu acho que entra como provocação. É uma coisa muito, muito grave. Você poderia ter gerado alguém disso aqui, Vampeta, incitação à violência. Poderia ter virado incitação à violência. Poderia ter virado uma chacina. E se a torcida vai encher eles de porrada, eu ia achar ótimo. Mas poderia matar os caras também. Não foi uma coisa que parou o mundo todo. Eu sou segurança ali, sou de Chapecó. Ali, aquele cara que tá com colete amarelo ali, nos calibres, policial militar. Quem faz a segurança fala, o que? Os caras estão tirando. Vem a torcida do lado contrário, fala, pode dar as costas, vai, invade. Olha a confusão que ia dar. O César Sampaio conta do Edmundo com o Antônio Carlos? Olha. O César Sampaio contava sempre que o Edmundo enchia o saco de todo mundo, enchia o saco de todo mundo. Aí o Edmundo, o Antônio Carlos resolveu encher ele de porrada. Aí você fala, o Antônio Carlos tá batendo no Edmundo lá no vestiário. Olha, vamos separar, vamos devagarzinho, vamos bem devagarzinho, vamos com calma. Mas pelo que eu olhei no regulamento, isso aí dá multa, vai dar multa. Em 2005, esse negócio que o Vampeta falou, acontece mesmo. Em 2005, naquela semifinal da Libertadores, que foi River Plate de São Paulo, lá no Monumental de Núñez, os guardas, relatos de torcedores na época falaram que os guardas argentinos falaram assim: 5 minutos para vocês fazerem o que vocês quiserem. Aí começaram a... Porque na partida anterior, aqui no Morumbi, o batalhão da polícia errou o caminho. E aí colocou pelo lado da torcida organizada descida. E aquele jogo lotado, não sobrou nenhum ônibus de vidro. Claro que também os animais aqui do Brasil. Foi aquele jogo que o torcedor do River bateu, pegou o capacete do policial, bateram na torcida do Rio, teve confronto com a polícia, confronto com a torcida do São Paulo, e responderam lá, né? E o que você achou dessa atitude da polícia argentina? Eu achei péssima, né, a atitude, né? Não dá, né? Eles falaram 5 minutos para vocês fazerem o que vocês quiserem. Foi uma das maiores chuvas de pedra. Você tava lá?
Eu estava, mas eu estava trabalhando lá embaixo. Por sorte, eu não estava lá em cima. E como é que ficou? Eu estava lá embaixo. Como é que ficaram os caras que estavam lá nos 5 minutos de liberdade? O que sobrou? O que aconteceu com a torcida de São Paulo? Atiraram rádios de pilha, atiraram pedras, tudo mais. E aí a torcida foi acuada. Muitas pessoas foram para baixo, pro saguão, para a parte de fora do anel. Alguns mais corajosos, né? Ficaram lá enfrentando a chuva de pedras. Mas foi um fato lamentável. Depois ainda apertaram toda a torcida do São Paulo, ficou esmagada ali dentro do anel. É aquela coisa, né? É aquela Mas os caras que foram, que bate em Chico, bate em Francisco. Os caras que foram lá, eles sabiam o que tinha acontecido aqui, não sabiam? Tinham pessoas de bem e tinham... Não, eu sei, mas eles sabiam, né? Sabiam que poderia. O risco... Não, eu não estou defendendo, mas é a tal história. Exatamente. Eu iria com meu filho... Tinham pessoas de bem, tinham pessoas de mal. Você faz aquilo que você quer. Cada um é o livre-arbítrio. Você pode querer desafiar o leão. Sobrou para as pessoas de bem, sobrou para os animais também. Um grande humorista português, né? Que ele chamava Raul Sonado. Ele abriu o show dele dizendo assim: meu tio era um dos mais corajosos homens que eu conheci. Tinha mania de colocar a mão na boca do leão. Chamavam-no o destemido. Hoje chamam-no o maneta. É claro, você que sabe, velho. 13h18 em São Paulo. Partiu pra cima.